que são em forma de X, eles não costumam atacar as pessoas, não, né? Eles aparecem muito nos Estados Unidos, ali pelas matas americanas. Ele é em formato de X e ele anda como se fosse um X, né? É um espírito. Ataque quase eles não fazem, eles vivem dentro da mata. Por que ele é forma de X, eu não sei. Não sei se é o tipo de energia que eles conseguem captar do nosso universo, né? E geralmente eles não andam só, são 2 ou 3. E as câmeras pegam eles caminhando, eles estão sempre caminhando, nunca pega eles parados. Ataques de demônios em forma de X é raro. Você está falando aí que ele puxa seu travesseiro, né? É muito raro um ataque de demônio em forma de X. É um mistério. Quem são esses seres em forma de X? Você colocar aí na internet, você vai ver espíritos em forma de X, tá? Eles não se apresentam, eles não falam, eles não exigem nada. Eles não atacam pessoas. Ele está ali atacando, eu não sei porquê. Deixa eu ver aqui. Foi depois, pastor, que eu briguei com uma pessoa que é espiritualista. Ele mandou uma macumba para você. Mas esse X aí, ele tem olhos, como é? Me fala aí alguma coisa. Então você manda de volta. Manda de volta. Não é duendes não, tá? Não é duendes não. Deixa eu botar aqui para você ver. Deixa eu colocar aqui. Tem muito nos Estados Unidos. Em outros lugares não é notificado, né? Deixa eu ver aqui. É um tipo de espíritos. Eles são feios. Eles andam todos mal amanhados. Acho que não está aparecendo aqui não. Deixa eu ver aqui. Eu tinha visto uns seres desse pelo Google, mas eu não estou achando aqui mais não. Deixa eu ver aqui. Você achar aí, diga aí para mim, tá? Olha que coisa linda. Obrigado pelo seu cântico. Gratidão. A questão, quem são esses seres? Não está aparecendo mais não, tá? Se alguém achou aí, me dá o título, por favor, tá? Eles são, os braços dele e as 2 pernas são em forma de X. Eles andam sempre na mata, sempre em lugar que tem mata. Eles não atacam ninguém. Se saía da cabeça, pernas e braços, vírus, não, é outra coisa. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui, tá? Eu acho que não tô. Se eu não achar, mas aí fica a espiritualidade para você ver, tá? Se esse ser aí ameaçou você, né? Demônios em forma de X. O que eu posso dizer para você é que eu não acompanhei nenhum caso desse. Eu também não vi pessoalmente nenhum desse não, tá? Mas pelas câmeras, eles aparecem muito. É diferente do comadre Florzinha, tá? A comadre Florzinha, o fogo andante, a fango andante, essas coisas já vi muito já. Mas o X eu nunca vi não. Agora eles são seres em forma de X e são grandes, viu? Geralmente são 3 metros de altura. Eu acredito assim, por que os demônios são deformados? Porque ele é o seguinte, ó. Quem achou aí, me dê o título, por favor, tá? Deixa eu tentar de novo, que eu queria dar uma resposta e mostrar. Seres em forma de X andando à noite. Mistério. Deixa eu ver se aparece, tá? Esses seres nunca atacaram ninguém. Eu também nunca vi eles. Só
em filmes, assim, imagens, né? Então, agora, mulher escondida atrás do travesseiro, mas as câmeras aparecem, muitos deles, mas sempre distantes, eles nunca atacam, estão sempre andando para algum lugar, tá? Então, esses espíritos em forma de X. Agora vai um mistério. Por que os demônios, eles se apresentam deformados? Primeiro pela a característica dele, a emoção dele. Se ele é chucaveira, é para matar. Entendeu? Aí a forma dele que ele vai atacar é que ele age. Segundo, existem alguns demônios que os pés é na mão, a mão é nos pés, a boca é na bunda. Por quê? Porque nesse planeta existe um disco rígido. O disco rígido é que dá a forma da tela, que dá a forma do seu computador. Inclusive eu escrevi um livro há mais de 25 anos chamado A Teoria do Disco Rígido. Disco rígido da mente. E se você quiser eu falo amanhã direitinho sobre a teoria do disco rígido. É o que dá. Por que a gente tem um nariz com 2 buracos? Por que não podia ser um nariz com 3 buracos ou um buraco? Por que a gente tem 2 olhos? Porque a gente não devia ter 3 ou 4 olhos? A aranha tem 8 olhos, por que a gente não tem 8 olhos? Porque a gente só tem 2 pernas, porque a gente devia ter 3 pernas. Porque existe um disco rígido na Terra. A Terra é nossa mãe, Pachamama. E esse disco rígido é acessível. Quando a gente entra na barriga da nossa mãe, esse disco rígido começa a formar nós automaticamente. Isso é automaco. E aí, o espermatozoide ele começa a tomar forma, a nossa mãe terra, Pachamama, começa a formar você. 2 orelhas, um nariz com 2 buracos, uma goela a goela tem 3 buracos, né, na goela. E assim, 2 olhos, 2 ventas, é isso aí. Mas só que com os demônios não é bem desse jeito. Aí quando eles se materializam dentro de um útero de uma mulher, que eles gostam muito de se materializar dentro do útero da mulher, a mulher solta um pum, e aí eles se formam, principalmente o poltergeist. Mas eles não têm acesso a esse disco rígido da Terra. E aí eles ficam com os pés nas mãos, a cabeça na barriga. Entendeu? A cabeça muito grande, o corpo pequeno, o corpo muito grande, a cabeça pequena. Mas alguns príncipes do mal, eles conseguem acessar o disco rígido da Terra. A Terra, ela dá forma. Você nunca parou para pensar porque a gente tem 2 sobrancelhas? Nunca parou para pensar porque nós temos 2 buracos no nariz? 32 dentes? Por que não é 5 dentes? Por que a gente não tem 8 dentes? Porque a gente tem 33 vértebras da coluna, que é o primeiro órgão que se forma, é a coluna, que manda em tudo. O pH do seu sangue é tudo, hemoglobina, tudo, quem manda é a coluna. A nossa serpente é a coluna. Então, mas por que 33? Por que a pessoa não tem 34? Adão tinha 34, né? Aí Deus tirou uma, que é a mulher, a costela que Adão... A costela de Adão não era costela. A costela de Adão era a vértebra. E aí a Bíblia é bem clara, Deus botou carne. A carne que Deus botou é o cóccix. Estude. Do jeito que você tem a ponta do nariz, tem o cóccix. Por isso que muita gente quebra o cóccix, que é a ponta do nariz, lá da bunda. Então a mulher é a coluna do homem. Eu provo para você, tem um vídeo nosso aí. Adão tinha rabo. Adão perdeu o rabo e ganhou, né? Deus tirou uma coluna, uma vértebra. Você, mulher, é uma vértebra nossa. Então a mulher tem 33, nós temos 33. E foi a resposta que eu dei a muitos teólogos que não sabiam. Se Deus tirou uma costela de Adão, Adão devia ter menos que uma costela de mulher. Mas nós, homens, temos a mesma quantidade de costela da mulher. Nós temos a mesma quantidade de costela. Então a Bíblia está mentindo. Não é que a Bíblia está mentindo. É que no original grego, coluna e vértebra é a mesma coisa. Tome! Então, o homem tinha 34 vértebras. Aí hoje nós temos 33 vértebras, que é a idade de Cristo. E a mulher tem 33. Só que a vértebra, ela, no final, ela tem um cóccix. E o cóccix é a ponta do nariz. É feita de como é o nome? Como é o nome dessa cartilagem?
o cóccix. Você pode botar o dedinho e você vê o cóccix. É o que a Bíblia fez. Deus tirou a vértebra. Primeiro teólogo a falar que Eva foi feita da coluna de Adão. Pode dar o Google aí, pode pesquisar. Mas por que eu digo isso? Porque o dom de Deus é forte. Eu estou falando para você que o dom de Deus é forte, a honra e a glória de Deus. Primeiro teólogo a falar que Eva foi tirada, e eu provo para você, e mostro na ciência, e mostro na Bíblia, mostro no original, foi Joilson de Assis que falou através do dom de Deus. A mulher foi tirada da coluna de Adão. Essa palavra costela é como o Matuto disse, espinhaço, faz parte. Olha, essa é nova para mim, pastor. Pois veja aí no nosso canal, eu passo 1 hora explicando para você na ciência, na Bíblia. A mulher não foi tirada dessas costelas de lado. A mulher foi tirada da coluna do homem. A primeira coluna, porque a gente costuma contar a coluna de cima para baixo. Primeira vértebra, segunda vértebra. Mas a coluna, na verdade, pelos antigos, começava de baixo para cima. Nós está de cabeça para baixo, entendeu? E que Adão tinha rabo, como aqueles caras daquele filme Maitreya, não, como é o nome daquele filme? Adão tinha rabo. E esse rabo era exatamente na primeira vértebra, que era de baixo para cima. A nossa serpente interior. Aí o que Deus fez? Deus tirou uma vértebra da coluna de Adão e fez a mulher, que é de outro planeta. Mas aquele avatar, era o avatar que tinha rabo, cada rabo bonito, né? Se a gente tivesse rabo, a gente só ia olhar para o rabo dos outros. A gente já faz isso sem rabo, imagina com rabo, né? Então, Adão, vocês mulheres são maravilhosas e vocês foram tiradas da coluna de Adão. Porque o nome costela, no original, aponta para costela e coluna. No original, é parte da sustentação do homem. Você está entendendo? Você é mais importante do que uma costela de lado. Que o cara perde uma costela, agora perca uma vértebra. Aquele super-homem quebrou uma vértebra. Ele ficou deficiente e morreu. Então a vértebra, só Deus pode mudar, só Deus pode mexer, né? Então a mulher, vocês maravilhosas, feita por Deus, é feita da coluna. A coluna exalta mais a mulher, é a base, e logo da primeira coluna, primeira vértebra. Aí o que Deus fez? A Bíblia fala que Deus pegou, tirou e colocou carne no lugar. É mentira. Se for costela de lado, é mentira. Porque não tem nenhuma costela com carne no lugar. Mas na coluna tem. A coluna tem um cóccix. Coquezinho. O coquezinho é o final da coluna, que é como a ponta do seu nariz. É de carne. E muita gente quebra o cóccix, que cai de bunda, aí cai com cóccix e quebra o cóccix. Mas mesmo quebrando o cóccix, a pessoa sente muita dor, tal, mas não fica deficiente, porque ele é de cartilagem. Olha, né? E Adão tinha rabo. Eu te garanto isso na teologia. E tem um vídeo nosso aí. A mulher foi tirada da coluna de Adão. Joilson de Assis. Olha o título. A mulher foi tirada da coluna de Adão. Você acredita que Deus revela coisa a matutos que nem eu? Que nem eu? Deus revela. Agora isso não é para formar uma igreja. Agora vamos formar a igreja, o rabo de Adão. Não. Não precisa. Chegou o tempo da gente cair na real, das revelações aparecerem, dos tesouros aparecerem. O mundo está com 1000, a gente tem que ter com 2000. Então o cóccix, pastor, era osso, sim. Aí faz assim, ó, pelipi, pelipá, pá! A única parte que foi substituída por cartilagem é o cóccix. Não tem costela substituída. O mesmo tanto de costela que você tem, sua mulher tem. Mas a Bíblia é bem clara. Deus tirou a costela de Adão, só que no original costela também faz parte da coluna, e cerrou carne no lugar. Velho, a Bíblia é maravilhosa, velho. Por isso que os caras tentam destruir a Bíblia. Agora, tanto teólogo, tanto tempo se passou, Benkoff, Bakoff, Calvino, da Baixa da Égua, aí vem um matuto velho do sítio, que nem eu, e diz: foi tirada da coluna. A mulher foi tirada da coluna do homem.
Aí foi cerrado o coque no lugar. É mesmo, dê uma olhadinha, bota aí esqueleto humano, mulher e homem são parecidos, só tem a abertura onde passa o menino, é maior, né? A mulher tem a pélvica mais aberta, o homem tem uma pélvica fechada. Por isso que a gente sabe se um esqueleto é masculino ou feminino, por causa da pélvica. A mulher, ela tem 3 ou 4 dedos de pélvica aberta, o homem é fechadinho. Entendeu? Isso é até no passarinho. Você quer saber se o passarinho é fêmea ou não? Você mete o dedo perto da poupança dele e olha. Se a pélvica for aberta, é uma passarinha. Pezinho é uma passarinha. Aí se tiver fechado, é um passarinho macho. Porque a natureza já deixa o buraco para passar o ovo. Olha. Por isso os irmãos falam de encontrar a costelinha. Mas a costelinha no original na verdade a coluna. E é incrível isso. Eu acho incrível por quê? Porque eu fui o primeiro a falar. Pode dar o Google aí, que eu venho falando. A mulher foi feita da coluna de Adão. E Adão tinha rabo. E Deus tirou a coluna, a parte, né? Uma vértebra, e cerrou carne no lugar. Não tem canto nenhum carne no lugar. Não tem. Pode olhar na medicina. Então a terra ela tem um disco rígido. Esse disco rígido é que faz você ter cabelo na cabeça, 2 buracos de venta, 2 olhos, uma língua, 32 dentes, 33 vértebras, né, na coluna. Então, quando os demônios vêm para a nossa dimensão, eles vêm através de portais. Ou portais energéticos, ou a mulher, porque a mulher é um portal. Então, tem como você invocar demônios dentro da mulher. E aí, mas eles não têm acesso a esse disco rígido. Aí, quando eles saem, às vezes, muitos demônios se apresentam no lugar da mão, braço, no lugar dos pés, mão, deformado, um olho grande mais do que o outro, porque esse disco rígido não está tendo acesso, ele não tem acesso, mas alguns príncipes do demônio conseguem copiar completamente. A melhor maneira do demônio se materializar dentro da mulher. Aí ele materializa durante 2 ou 3 meses. Aí depois sai num pum. Chamado vento vivo, ou poltergeist. Eu estou ao vivo. São 6h30, 6h30, 6h33. Tem alguma pergunta? Veja aí, você ficou curioso sobre a mulher ser a coluna de Adão? Então veja aí, tá? Veja. Esses seres em forma de X, eu não tenho muitas informações dele não, mas Deus pode mostrar, né? Mas eles geralmente não atacam. Nesse seu caso aí, é uma macumba que fizeram para você, você manda de volta, tá? Pode mandar que volta. Eu acho que se a gente tivesse um rabo, ia ser um charme, uma cauda, né? Se todo mundo tivesse um rabo, ia ficar muito charmoso. Imagina você passear, aí você segurava na mão da sua mulher e o rabo segurava no rabo dela. E era. Eu acho que ia ficar muito legal, né? Pastor, é forte mesmo essa revelação. Glória a Deus, né? A honra e a glória ser dada ao nome do Senhor. Sobre esse disco rígido aí, eu falo isso há 20 anos. Por que os demônios se apresentam todos deformados? Alguns deles são deformados porque eles não têm acesso ao disco rígido da nossa mãe. Quem manda em você é a nossa mãe. A nossa mãe é quem manda em você. Quem forma você todinho é a nossa mãe. Você é filha de Deus e a nossa mãe é a terra. E aí então, por isso que você tem uma cabeça só, não tem 2. Por isso que você tem 2 orelhas, não tem 3. Porque a aranha tem 8 olhos e você só tem 2. Né? Então existe uma ordem, como se fosse um mapa, um chamado disco rígido. É o que você está vendo aí no seu computador. Você está me assistindo ao vivo, eu estou aqui vendo eu aqui nas telas. Aí a forma da tela, a forma de apresentar a imagem, tudo é mandado pelo disco rígido desse computador que está aqui do meu lado, que é um computador fera, primeira geração. Mas se o disco rígido dele for atingido, aí a imagem fica torta, entendeu? Se tiver alguma dúvida sobre o assunto, né? O X,
um espírito que forma de X, ele não apresenta em todos os lugares, não. É muito difícil, mas muito mesmo. Para você ter ideia, 35 anos trabalhando com sonho, você é a segunda ou a terceira pessoa que fala isso. E as outras, nenhum deles atacou, eles passam por longe. Ninguém sabe o que é eles, estão sempre andando, sempre fazendo alguma coisa. Agora, pronto, tem aparições que a gente tem experiência, por quê? Eu vi aqui uma mulher passando com um lençol, a dona Merquinha. E por que ela passa com lençol? Porque ela tem segredos. É o mesmo caso do cara que saiu atrás de Jesus com lençol. Entendeu? E eu dou a explicação também daquele cara que andava com Jesus atrás de Jesus pelado só de lençol. Então, está bem explicado? Disco rígido, formas de demônios, demônio X, esse que se apresenta em forma de X, tá? Porque geralmente o nome X invoca Exu, né? Um X. Então, a questão da mulher, do homem ter rabo, a mulher, ela é a segunda mulher de Adão, e ela foi tirada da coluna dele. Porque a coluna é primária. Deus não ia fazer uma coisa secundária. O primeiro órgão a ser feito do ser humano é a coluna. Nós crescemos através da coluna. E a chamada Kundalini. E as orações feitas na coluna foi proibida. Por causa que é muito forte. A boca da Kundalini é a genitária. Tá? Deixa eu ver, tem alguma dúvida? Então, para a mulher, às vezes não compreende o homem não compreende a mulher, porque a mulher veio de outro planeta. Essa verdadeiramente é osso do meu osso e carne da minha carne. Então, quando Adão diz isso, mostra que a primeira não era osso do osso dele, e nem carne da carne dele. Você é uma coluna viva. E a gente sabe que a coluna, ela é que tem os mais fiéis materiais genéticos para se fazer outro. O líquido da coluna é um dos líquidos que há muito pessoas tiram, entendeu? Ali tem toda a genética sua. E a coluna é quem produz o seu sangue. Você sabia? Quem é que sabia aí que a coluna produz seu sangue? Também eu acho que de espiritualista que falou isso foi o primeiro. Quem é que sabia aí que sua coluna é quem produz seu sangue? Quem manda em você todinha a coluna. Depois que a mulher manda em nós, que ela é coluna de nós. Então, assim, o sangue, ele tem pH, immunoglobulinas e tem muitos materiais extremamente sensíveis. A grossura do sangue, a forma do sangue. O sangue é feito na medula óssea. E a medula óssea primária, lembra a lei dos primários? Lembra a lei dos primários? Dá uma olhada aí no nosso canal, lei dos primários, José de Assis. A lei dos primários quem é primário manda. Entendeu? Aí eu faço a pergunta, qual é o primeiro órgão a ser feito de você? Você nasceu como? Você que está me assistindo. Qual foi o primeiro órgão que foi feito? Foi a ureia. Não, foi sua coluna. Pode olhar nas ultrações que o primeiro órgão do bebê que se forma dentro da placenta da mãe é a coluna. Parece uma cobrinha. Aí depois de um lado nasce a cabeça, do outro começa a nascer as pernas e os bracinhos. Então a coluna é primária. O sangue começa a correr dentro da coluna antes do coração bater. Tem ultrações que mostram que o sanguezinho, que o bebê é quase transparente, né? A carne do bebê é quase transparente. E o sanguezinho do bebê começa a correr na coluna do bebê antes do bebê nascer. Olha. A coluna começa a produzir sangue antes do coração bater, velho. Isso é rápido. Por isso que é rápido, que de 3 semanas o bebê já está batendo no coração, né? Então a coluna ela começa a produzir sangue assim que ela é feita. Você já parou para pensar? Que o seu sangue foi feito antes do coração?
E quem fez o seu sangue? A cocó. O quê, rapaz? Cocó, coluna. A coluna fez seu sangue antes do seu coração bater. Então ela manda em tudo. Ela manda em tudo. As imoglobinas do sangue, tudo quem manda é ela. Ela é quem manda em você. Então Deus ia tirar de um órgão. Por que Deus não tirou Eva da orelha? Por que Deus não tirou Eva do nariz? Né? Quando a Bíblia mostra ali que ela tirou da costela, o nome é espinhela, o original está coluna, todo o sistema. Então, e cerrou carne. Quando a dica da Bíblia é isso, ó, que ninguém parou para pensar, ou a Bíblia é mentirosa, ou a gente não está sabendo interpretar a Bíblia. Deus tirou a costela e cerrou carne. Pode dar o Google aí que não tem nenhuma costela com carne no lugar. Todas as costelas são iguais. Mas tem o cóccix. Olha, tem o cóccix. Vive. Olha, interessante, né? Demais. E aí, da onde veio esse cóccix? O cóccix é nosso rabito. É como se fosse um rabito. A coluna, tudo vem do sangue. Tudo vem do sangue. Por isso que Deus proíbe comer sangue. Porque tudo vem do sangue. O sangue é vida. O sangue é quem produz você todinho. O seu cabelo é seu sangue, sua carne é seu sangue. Parece um girino, né, pastor? Pode olhar aí nas ultrações aí que tem na internet. O primeiro órgão a ser feito é a coluna. Aí a coluna vai mandando em tudo. Os braços saem de dentro da coluna, as pernas saem de dentro da coluna, a cabeça sai de dentro da coluna. E aí começa a formar o corpito todinho. Aí cada coluna é uma dimensão. Existem muitas dimensões. Nós temos 33 dimensões. Somos da 33ª dimensão. Por isso que em algumas religiões tem o grau 33. Cada coluna, cada vértebra é um grau. Ok? Gostou? Hein, Adriel? Pastor, obrigado pela live. Obrigado a você por participar da nossa live. O que vocês aprenderam aí? Diga aí, tem alguma pergunta sobre isso? O sangue importante é de Jesus, derramou por nós. Foi o sangue, foi. Ele derramou todo o seu sangue. E o sangue de Cristo era dourado. Era dourado. Aí eu mostro provas históricas, científicas. É o chamado sangue de ouro. A base desse sangue é de ouro. Mas a base do nosso sangue, do seu e do meu, é ferro. Por isso que a gente enferruja. Mas a base do sangue de Jesus é de ouro. Você sabia que no seu celular tem ouro, né? Por isso que o celular, quanto mais ouro ele tem, mais rápido ele é. Ok? O sangue de Cristo era dourado. O sangue de Adão também. Ainda hoje tem sangue dourado. Esses caras do sangue dourado sofreram muito com a medicina, que diziam que era um problema de doença. Mas existe sangue dourado. Agora não tem a mesma força do sangue de Jesus, né? Olha. Maravilha, né?